E aí, pessoal, bom dia. Continuando aqui o capítulo de cálculos químicos, a gente entra na parte de fórmulas químicas. Na verdade, é o cálculo das fórmulas, né? O cálculo de fórmulas que a gente vai acabar discutindo, que são formas de representar a minha substância, que na verdade também me dão noção de quantidades que eu preciso de cada elemento para poder fazer a minha substância. São três formas que nós vamos trabalhar agora. É óbvio que a química ela tem uma infinidade de jeitos diferentes de representar uma substância, só que para nós agora, na parte de cálculo, nós vamos usar três, que é a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula percentual. Eu vou fazer em 3 aulas, uma para cada fórmula, tá? Então vamos começar aqui pela fórmula molecular. Fórmula molecular, pessoal, como o próprio nome diz, a gente está representando a molécula, né? Então a fórmula molecular ela tem que te indicar a quantidade de átomos que você tem de cada elemento na molécula que você está estudando. Então eu escrevi aqui o CO2, para a gente ter um exemplo, depois a gente analisa mais parâmetros. Quando eu olho para o CO2, eu estou desenhando aqui uma molécula de CO2, tá? Está implícito que aqui na frente tem o número 1, para te falar que é uma molécula. Então eu poderia dizer que para uma molécula de CO2, a gente encontra 2 elementos químicos. Quem são esses elementos, pessoal? Carbono e oxigênio. Ainda analisando essa fórmula, eu consigo te dizer que para cada uma molécula de CO2, eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Vamos escrever isso. Para cada aqui, uma molécula de CO2, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Beleza? Bom, trazendo esse raciocínio para cá, uma molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu poderia fazer o seguinte: e se eu tivesse 2 moléculas de CO2? Bom, se eu dobrei aqui, eu também vou dobrar, né? Então eu vou ter 2 átomos de carbono e vou ter 4 átomos de oxigênio. Esquece essa linha, vamos vir para baixo. Se eu tivesse 12 moléculas de CO2. Ó, pessoal, uma molécula de CO2 tem um átomo de carbono. 12 moléculas de CO2 terão 12 átomos de carbono. Uma molécula de CO2 tem 2 átomos de oxigênio. 12 moléculas vão ter 24 átomos de oxigênio. Agora acompanhe meu raciocínio. 12 não é uma dúzia? Então uma dúzia de CO2 vai ter uma dúzia de moléculas, né? Vou escrever tudo por extenso bonitinho. Vai ter uma dúzia de átomos de carbono e 24 são 2 dúzias de átomos de oxigênio. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero provar que eu posso trabalhar com 1 mol dentro da fórmula. 1 para 1 para 2. E se eu tivesse 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2? Eu não teria que ter o mesmo número de átomos de carbono? Então eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Nota, pessoal, que nós estamos usando isso aqui como referência, tá? Ó, a proporção está aqui dentro. Estou acompanhando tudo lá em cima. Ó, uma molécula está para um átomo, 6 vezes 10 a 23 moléculas está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora vamos aqui, ó. Uma molécula está para 2 átomos. 6 vezes 10 a 23 moléculas
vai estar para o dobro. 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. No que a gente já conhece, isso aqui é um mol. Vou escrever com cor diferente. 1 mol de CO2 está para 1 mol de átomos de carbono, que está para 1 mol, 2 mols de átomos de oxigênio, né? Usando as proporções, ó, 6, 6 e 12, 1, 1 e 2. Aí, onde eu quero chegar com isso tudo? Quando você escreve assim, ó, CO2, você tem aqui na frente da molécula um número. Tô botando a mesma cor para você entender, ó. Você tem embaixo do carbono um número. E você tem em volta, embaixo do oxigênio, perdão, estou fazendo de roxinho, ó, um número. O que esse número aqui significa? Que eu tenho 2 mols de oxigênio para cada 1 mol de carbono, para cada 1 mol de moléculas de CO2, né? Esqueci de escrever aqui, ó. É 1 mol de moléculas. Aí, gente, só cuidado com o que você fala. Ah, mas como que 1 mol tem 1 mol e 2 mol? É 1 mol de moléculas que contém 1 mol de átomos de carbono que contém 2 mols de átomos de oxigênio. Beleza? Ah, professor, mas para que o senhor está fazendo isso? Porque, gente, quando você vai calcular a massa molar, quando eu escrevo aqui para você assim, vamos calcular a massa molar do CO2. Aí o que a gente faz? CO1 e 2, de onde vem esse 1? Esse 1 vem daqui e o 2 dali. 1 o quê? 1 mol. 2 o quê? 2 mols. 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Lembre-se que essa coluna aqui a gente tira da tabela periódica, você não tem que saber decorado. Por isso que quando eu corto mol com mol, o resultado final aqui na frente vai dar o quê, gente? 12 gramas, 32 gramas, 44 gramas. Aí, professor, mas eu não tenho que pôr um mol aqui? Aí eu volto com você cá no início, ó. Na frente do CO2 que não tem um número, e esse número não é 1 mol, nós acabamos de ver no papel anterior, por isso que você vem aqui e escreve por mol. Então é só uma explicação de por que você chega até Avogadro fazendo esse estudo. Não muda nada do que você já sabe calcular massa molar, você só está entendendo agora que você pode relacionar ela com o número de átomos dentro do composto, número de moléculas do composto inteiro e cada um dos elementos, tá beleza? Bom, então essa foi a fórmula molecular, tá? Não se preocupe, os exercícios são muito mais simples do que essa explicação, nós somos um pouco além, que é para você fazer todas as relações, tá bom? Então assiste a próxima aula, fórmula mínima.